Novamente, apresento a minha melhor saudação a todos aqueles que participam desta série Registros sobre Registros, que vai agora para o seu número 416. Eu agradeço muitíssimo aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral. Igualmente agradeço à Noreg do Paraná, o que faço na pessoa de seu presidente, Dr. Matheus Araújo Vido da Silva, bem como a todos os diretores e integrantes dessa importante entidade paranaense. Estamos tratando aqui da relação entre a técnica e as atividades extrajudiciais, uma tentativa de iniciar uma teoria a respeito deste assunto. Isso foi objeto da aula inaugural do curso de pós-graduação que se promove pela Escola da Magistratura Paranaense e pela Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, apoiada essa academia pela Noreg do Paraná, graças também ao empenho e à compreensão do Egrégio Tribunal de Justiça Paranaense. Estamos aqui fazendo, portanto, um interregno na linha habitual do nosso curso, do Registro sobre Registros, que ia, por assim dizer, de vento em popa, na linha no curso do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Então, fizemos esse intervalo, em parte porque era importante e é importante o exame desse relacionamento entre técnica e registros, técnica e notas, mas também porque isso me favorecia diante das circunstâncias de que eu tenho, no momento em que este vídeo estiver indo ao ar, eu devo estar em viagem, porque fui chamado a proferir uma palestra em Madrid. Bom, prosseguindo no tema, vem aqui a propósito considerar que em nossos tempos há uma tendência de valorização das operações produtivas, ou seja, o que nós chamamos de produções técnicas. As operações humanas de eficiência, chamada eficiência ad extra, em detrimento das operações imanentes, que são ditas ad intra. O consequente dessa valorização é que se dissociam a técnica e o real benefício humano. Ficam divorciadas essas duas coisas, a técnica de um lado e o benefício humano real que deveria ser o produto da técnica. Se a técnica, de fato, se isenta de uma instância moral de controle, ou seja, de um tribunal ético de controle, já não importará que seus recursos possam, portanto, subsidiar a saúde dos homens, como frequentemente ocorre. Nós estamos vendo aí grandes progressos na área da medicina, progressos cirúrgicos, nas técnicas cirúrgicas, progressos na tecnologia de imagens. Já não importará isso, ou diversamente construir artefatos militares para destruir a humanidade e usar de monte, né? Nós sabemos disso. A neutralidade ética ou neutralidade moral da técnica leva a que o progresso tecnológico termine por conceber-se, termine por ter, por seu próprio fim, exato e somente o mesmo progresso tecnológico. Ou seja, o progresso tecnológico tem em vista, tem por meta o quê? Progredir tecnologicamente. Então, esta observação, que se deve especialmente, entre outros autores, mas a esse especialmente, a Polican, num livro interessantíssimo. Eu tenho a tradução, esse livro foi escrito em francês, mas eu tenho a tradução da Rialp de Madrid,
de 2018, chamado Transhumanismo e Fascinação pelas Novas Tecnologias. Transhumanismo e Fascinação por las Nuevas Tecnologias. É da Rialp de Madrid, como eu disse. Aí se vê que o que está em jogo é um progresso inclinado, como disse Chateaubriand, em um livro muito antigo. Chateaubriand já havia adivinhado isso na sua autobiografia. Leva à uniformidade e à despersonalização. E Lewis Mumford, a quem eu também tenho feito referência, não poupou de fortes críticas esse gênero de progresso, que ele reporta a degeneração do poder urbano. Isso é uma degeneração do poder urbano. O que se pode concluir é que a neutralidade valorativa, a neutralidade axiológica da técnica, substitui os valores humanos pela mera performance. Mas, enfim, o que é a técnica? Esse passo era exatamente relativo a que nós conceituássemos a técnica. Pensássemos um tanto, que coisa é essa? Em vez de recebermos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que apertar o botão aqui, o botão ali, saber que coisa é a técnica. Como é que nós podemos entender esse grande benefício, ou esse grande malefício, depende, portanto, da instância moral, que consiste na técnica. Bem, podemos conceituá-la, já estamos em condições de recolher o material objeto das exposições anteriores, podemos conceituá-la como uma das espécies da virtude intelectual da arte. Lembram-se que eu mencionei que nós temos 5 ou 6 virtudes intelectuais e temos dezenas de virtudes morais. Nós temos 5 ou 6 virtudes intelectuais. O intelecto principiorum, a sabedoria, a ciência, a prudência e a arte. E aqui podemos mencionar também a sindérese, incluída nesse grupo. Pois bem, a arte é uma das virtudes intelectuais. Virtude intelectual, a arte que consiste em um conhecimento racional, portanto, por isso que ela é intelectual, não é? Sistemático, em forma de sistema, de regras. Mas também consiste, esse é o outro dos seus sentidos, na habilidade de aplicar essas regras. Então, eu tanto posso ter a arte conhecendo sistematicamente, de maneira racional, as regras de algo, mas também detenho a técnica, detenho o saber da técnica quando eu tenho a habilidade de aplicá-las. Uma e outra, ou seja, a habilidade e o conhecimento, relativos à produção de entes artificiais, destinados a uma utilidade. Aqui vamos explicar os termos dessa noção para uma melhor compreensão disso. Bom, primeiro, a técnica é uma das virtudes do entendimento, é uma das virtudes do intelecto. Vale por dizer um hábito que tem por sujeito, ou seja, sujeito, lembra-se, é o lugar onde alguma coisa se encontra. Tem por sujeito o intelecto, ou mais exatamente a razão prática. Por isso é que se pode dizer que é um conhecimento racional, porque é um conhecimento que está na razão prática. Diversamente, contudo, das outras virtudes intelectuais, que eu acabo de mencionar, a arte, isso foi particularmente referido por um grande autor argentino contemporâneo, chamado Domingo Basso. A arte ordena-se ao bem do artefato, ou seja, ao bem do produto, mas não necessariamente ao bem do agente. Isso é muito importante, porque aí dependerá exatamente da instância moral. Eu posso produzir uma arma mortífera, ou, por exemplo, um produto que leve à morte em poucos segundos. Então a técnica produz esse bom resultado de utilidade para ela técnica, no ambiente, portanto, que diz respeito ao bem do artefato, ao bem do produto, mas não ao bem do agente, não do bem daquele ser humano que receberá o resultado dessa técnica. Portanto, esse ponto apontado por Domingo Basso é de grande relevância. A arte se dirige ao bem do artefato e não ao bem do agente. É que a atividade humana consciente pode ser tanto especulativa, de mero conhecimento, quanto operativa. E esta última, ou seja, a operativa,
pode ser tanto de ação, actio, quanto de produção, factio. Sendo produtiva, ou seja, sendo de produção, sendo a arte do factio, a arte do facere, ela é objeto do hábito da arte. É arte. Bom, segundo ponto, a técnica é uma das partes subjetivas, ou seja, é uma das espécies da virtude da arte. Uma espécie destinada à produção de artefatos úteis. E qual é a outra espécie? Nós já indicamos isso. A estética, que se dirige ao belo, ao id, quod, visum, placet, e não ao útil. Já na Idade Média, se adotara essa noção de arte como conjunto de regras que ensinam a fazer com acerto alguma coisa. Nesse sentido, acho que podemos aqui, vale a pena mencionar, o estudo de Ernest Robert Curtius, Literatura Europeia e Idade Média Latina. Ela é uma obra magnífica, eu acho que pode-se dizer que é dessas obras que se tem por imperdíveis. Ela foi traduzida para o português e publicada já pela EDUSP, aqui de São Paulo, em 2013, portanto, há bastante tempo. Uma obra cuja leitura se recomenda muitíssimo. E lá está essa indicação de que na Idade Média já se entendia a arte como conjunto de regras a fazer com acerto alguma coisa. De tal maneira que a arte é uma produção de obra com regras e destreza. Isso abrange as produções da estética, as artes do belo, expressão de algum modo recente, num livro que eu recomendo muitíssimo, Da Arte do Belo, escrito por Carlos Noguet, foi publicado em 2018. Aliás, retiro dessa obra de Noguet a observação de que o homem é um animal de contemplação, de ação e de produção. Ele diz muito bem, está bem observado isso, as três coisas que o homem faz: especular, agir e fazer. De tal maneira que, então, a arte abrange tanto o fazer quanto fazer útil, quanto o fazer belo, ou seja, o fazer da técnica e o fazer da estética. E desde a época medieval, já se sabia que até mesmo as artes liberais não se esgotavam com as disciplinas do trivium e do quadrivium. Vamos lá. As artes liberais são as artes dos homens livres, em contraposição com as artes servis, as artes mecânicas. As artes liberais são aquelas artes que não dependem da mecânica das mãos, por assim dizer. E essas artes liberais não se esgotavam com as 7 disciplinas que integravam, então, o trivium, que era a primeira parte dos estudos das artes liberais, ou o quadrivium, segunda parte, as 4 últimas artes. Então, poderiam abarcar, já se abarcavam nessa época, entre as artes liberais, por exemplo, a medicina. A medicina é mais arte do que ciência. Isso é preciso compreender bem. A medicina se vale da ciência, mas ela é mais arte do que ciência. E entre essas artes liberais também estava o direito. Isso é uma sinalização bastante da amplitude do conceito de arte, que é uma produção regrada e com destreza, que compreende também a técnica. É preciso, portanto, pensar que a técnica, vamos supor, tanto quanto podemos fazer em relação à estética, supõe sempre uma produção com regra, não é qualquer coisa. É por isso que não se pode considerar verdadeiramente arte a ideia de um quadro com um pontinho no meio, como eu vi em museus. Isso não é arte, porque não é uma produção regrada, nem exige destreza. Os meus netinhos, todos eles com 2 anos de idade, já sabiam fazer uma arte melhor do que essa, se isso pudesse ser considerado como arte. E essa definição de arte como produção regrada e com destreza compreende também a técnica. A técnica é um conhecimento racional, ou seja, uma virtude, como eu disse, da razão prática. Conhecimento racional que reúne dados, combina logicamente suas relações, e dessas relações e desses dados extrai regras para a consecução de sua finalidade utilitária. É, portanto, um saber
normativo, porque dá regras para agir, e sistemático, porque organiza todos esses dados em um sistema, e não de maneira anárquica. A técnica é também, em conjunção com esse conhecimento, ou ainda isoladamente, a habilidade ou destreza de aplicar essas regras. É preciso ter habilidade e destreza, a mesma coisa aqui, essa conceito de habilidade, para aplicar regras. Aqui é um ponto interessante, que você pode tomar, por exemplo, do campo musical. Eu conheço pessoalmente bons artistas na parte instrumental que não conhecem as regras musicais. É aquele o que nós chamamos daquele que toca de ouvido, não é? Ele toca de ouvido, aprendeu de ouvido, não conhece nenhuma teoria. Mas executam muito bem, tem habilidade, tem destreza na aplicação das regras que ele mal conhece. Ele simplesmente não sabe teoricamente essas regras, mas sabe executá-las, tem habilidade para fazê-las. É o saber feito todo de arte, ou seja, todo de experiência. Aprendeu aquilo, sabe fazer e não sabe por que faz, mas sabe fazer. Então basta aqui, isoladamente, a habilidade ou destreza de aplicação das regras para que se reconheça a presença da técnica. A técnica é um saber produtivo, por isso ela se define, numa expressão latina conhecida, como recta ratio factibilium, ou seja, a reta razão do agir, do produzir, do fazer. Do agir, não. Do produzir, do fazer. Recta ratio factibilium, e não recta ratio adibilium, que seria a reta razão do agir. Então, corrijamos. Reta razão do fazer. É, portanto, conhecimento poético, normativo, como eu já disse. Dirige-se à produção de artefatos úteis, e não à teorização. E sequer também à produção de bens estéticos. Não é a finalidade da técnica produzir bens estéticos. Ela pode até valer-se da estética para, em conjunção, produzir um resultado, mas não é próprio da técnica a produção de bens estéticos. Nessa matéria eu queria mencionar alguns autores de cuja leitura eu me aproveitei, podendo meditar sobre o seu conhecimento e aprender com esses conhecimentos. Um deles é Tatarkiewicz, Władysław Tatarkiewicz. Tem várias obras sobre arte, mas particularmente eu sugiro a História de 6 Ideias. Essa obra de Tatarkiewicz foi editada também em Madrid, no ano 2015, uma obra interessantíssima. Também sugiro muitíssimo a leitura de um livro de Mariano Artigas, chamado Filosofia de la Ciencia Experimental. Isso é uma edição da EUNSA, lá de Navarra, de 1999. Trabalho interessante de Mariano Artigas, que é um filósofo importante. Pois bem, vamos avançar. Vamos tratar um pouquinho, ainda temos tempo para essa aula, sobre o abuso da técnica. A técnica, aliás, a arte em todo o seu gênero, é amoral. Significa dizer que ela é amoral, ela é anética, ou seja, está imune à ética, em si própria técnica, portanto, ela está imunizada da ética. Em que sentido? Sentido muito bem resumido por Domingo Basso, que eu mencionei há pouco. Domingo Basso é um autor argentino, contemporâneo, que tem vários livros no campo da moral. E esse que eu estou aqui mencionando é um livro chamado Los Princípios Internos de la Actividad Moral. Foi publicado em Buenos Aires em 1991. Los Princípios Internos de la Actividad Moral, de Domingo Basso. Uma leitura muito interessante, um livro muito profundo, um autor muito seguro. Pois bem, Basso diz que a arte é amoral, ou
seja, é anética, ou seja, é algo que está imunizado da moralidade em si própria, no sentido de que ela, técnica, não se ordena à bondade moral da ação humana, mas à perfeição da obra externa. Ele já havia dito, lembra que o problema da arte é que ele se volta à perfeição do objeto, do artefato, do produzido, do resultado, e não o bem do agente. Então, aquilo a que visa a arte, ou seja, a técnica, no nosso caso, mas a arte também, extensivamente, é não a bondade moral da ação humana, mas a perfeição da obra externa. Então, se produz uma faca muito bem afiada, por exemplo, uma espada muito bem afiada. E o que se quer fazer é o bem do artefato, que aquilo corte bem. Agora, essa faca pode ser utilizada para matar alguém, para um assaltante, por exemplo, utilizar-se dela para um roubo, para um latrocínio, etc. Então, essa é a distinção a fazer. Mas esta não é a ocasião mais propícia para um melhor exame desta matéria. Basta aqui referir alguns tópicos sobre a mala techné, sobre o mau uso ou abuso da técnica. Vamos nos limitar um tanto, dada a ideia de relacionar a técnica não com todo o campo da cultura humana, mas exclusivamente com o que diz respeito às atividades extrajudiciais. Este nosso século, tomarmos um tempo, por exemplo, tem convivido não só com a tecnocracia, e algumas vezes até com a tecnolatria. Tecnocracia a palavra diz a força da técnica, quer dizer aqui, a gerência de tudo pela técnica. Os gerentes passam a ser os técnicos. E algumas vezes com a tecnolatria, uma certa tomada da técnica como um substitutivo de Deus, uma deificação da técnica. Eu faço um parêntese aqui, eu ainda me lembro que em um dos cartórios aqui da capital de São Paulo, gerenciado por um registrador extremamente cuidadoso, um grande administrador, conhecia bem registro, sabia administrar bem o seu cartório. Quando entra em curso aí a adoção dos meios informáticos, e ele, como eu, como outros da minha faixa etária, estavam surpreendidos com os novos recursos, uns mais, outros menos, com dificuldades de compreender tudo aquilo e de aplicar. E eu verifiquei, para minha surpresa, que este grande registrador, esse grande administrador também, não era só alguém que conhecia registro, mas conhecia também como bem gerenciar o cartório, estava perdendo algum controle desse cartório, exatamente pelos elementos da técnica. Eu ainda me recordo de um episódio muito interessante. Eu estava preocupado, ainda continuo preocupado um pouco com isso, acerca da menor segurança que há em relação às senhas eletrônicas do que havia com relação às filas do registro. E filas, sobretudo, de boca única. Nas filas de boca única, na chegada do registro, não seria possível a violação da ordem da prenotação, da ordem do protocolo. Porque se eu chegasse com 10 títulos, os 10 títulos tomariam seu lugar à frente do que vinha atrás de mim com um título só, por exemplo. E já na parte das várias bocas de atendimento e com senha eletrônica, o resultado era ocasional. Se eu chegasse com 10 títulos e outros com um, podia ser que aquele um, sendo contraditório dos meus 10, de um dos meus 10 títulos, embora eu tivesse precedência na chegada, se avantajasse no protocolo. Bom, diante disso, eu fiz uma sugestão que não resolvia de todo o problema, mas amainava um pouco essa dificuldade. E eu então sugeri que se o número da senha mantivesse com esse próprio número uma precedência
sobre todos os títulos que vinham apresentados com o número de senha posterior, não importasse quantos fossem. Provavelmente isso resolveria, acredito que resolveria quase todos os problemas. Talvez no limite uma ou outra coisa pudesse escapar, mas acho que isso resolveria efetivamente o tema da prioridade. Por que eu digo quase todos? Porque nós tínhamos um problema de legalidade, ou seja, teríamos de enfrentar a ideia de que nós estamos criando um sistema de prenotação, de prioridade eletrônica fora do livro. Voltamos à ideia de quem chegou primeiro. É um problema de prioridade física. Tá, Santiago Pelaiori dizia: mais importante do que os sacrossantos princípios hipotecários, especialmente da prioridade, é conseguir um táxi a tempo. Mais ou menos isso. Bom, como quer que seja, e aqui acrescentando o problema que sempre permanece pela falta do Instituto da Reserva de Prioridade, que também não se resolveria aí, eu penso que amainaria bastante, abrandaria bastante esse problema que eu disse da concorrência de títulos ao mesmo tempo com diversas bocas de recepção. Esse meu amigo registrador ficou muito preocupado quando eu fiz essas observações a ele, e como um homem sério, um homem dedicado ao trabalho, que não quer causar prejuízo a ninguém, resolveu adotar isso e chamou a pessoa que no seu cartório cuidava da parte técnica. E passado algum tempo, quando eu estive novamente com esse registrador, ele estava muito absurdo, a sua tese não dá para implantar, não há recursos técnicos para isso, etc. Eu fiquei quieto, não disse nada. Ele chamou até o encarregado do serviço lá e disse a ele: olha, conte para ele aí que não é possível. Ele falou: não é possível mesmo. Eu chamei de lado, mostrei: o senhor sabe que é possível isso. Aí ele disse: não, eu sei que é possível, mas vai dar tanto trabalho que é melhor dizer para ele que não é possível. E aí eu me dei conta de uma realidade muito simples. O gerenciamento tecnocrático estava tomando conta do cartório, passando à frente de quem tinha que tomar decisão política. Foi por isso que lembrando lá na nossa primeira exposição a respeito do assunto, eu mencionei aqui uma passagem do Vivek Ramaswamy, dizendo que o propósito essencial de uma instituição é menos provável, de ser realizado quando é liderada por um gerente, esse é o caso, do que quando é liderada por alguém que incorpora a essência do que essa Constituição faz. Compreendam, o registrador queria realmente realizar o bem do registro, e ao passo que o gerente queria fazer o que era mais simples do ponto de vista técnico. Não guardava na sua alma a essência da instituição que ele estava a serviço. Esse é o problema da tecnocracia. E não é só na área dos registros das notas, isso ocorre em toda parte. Eu tive a ocasião de já contar aqui em exposições anteriores que eu cheguei na condição de juiz do tribunal a ter de ceder a exigências tecnocráticas que não me deixavam assinar os acórdãos como eu queria assinar, para que pudesse ser mais fácil o serviço técnico. E acabou prevalecendo o serviço técnico contra um modo de produzir o meu voto. Depois, adiante, eu tive um episódio em que eu tive mais firmeza, e eu vou contar aqui, porque isso é interessante, para mostrar como essas coisas ocorrem. Eu era juiz do grande tribunal de São Paulo, que foi o Tribunal da Sala Criminal. Me deixa muita saudade lá. E eu embirrei com a expressão recurso de habeas corpus. Isso não é recurso de habeas corpus. Isso aqui é uma remessa obrigatória em habeas corpus, não se pode chamar recurso, isso é remessa. Recurso supõe voluntariedade. Questão de chatice processualística. Mas eu não vou fazer. E colocava no meu voto remessa de habeas corpus. Eu fui chamado pelo setor técnico. O senhor não pode mais colocar remessa, o senhor tem que colocar recurso. Eu falei: por quê? Não, porque nós não temos casa no nosso sistema para indicar as remessas, temos só casa para recurso. Eu falei: bom, então criem a casa. Não, mas vai dar um trabalho imenso. Eu falei: não, vai dar um trabalho imenso que dê, porque o certo é remessa. Eu não vou alterar. E ai de quem mexa uma vírgula no voto que eu já escrevi. Aí eles criaram a tal casa. Se eu tivesse cedido, como na primeira vez eu cedi, porque
não tive força na altura para resistir, teria cedido ao gerenciamento. Ou seja, o fim, que é a atividade judicial, estava sendo supeditado pelo meio, que é a técnica. E essas coisas ocorrem em outros lugares também. Bom, além dessa parte da tecnocracia, existe também essa forma de tornar a técnica como uma espécie de ídolo. Eu conheço, tenho amigos que são assim, que transformam a técnica num ídolo, tudo em favor da técnica, preocupação frequente. É aquela história de quem compra um determinado aparelho e no dia seguinte da compra vê que surgiu um progresso no mercado, já vende o antigo e compra o novo, vai fazendo isso, gerando uma ansiedade já aqui tecnolátrica, ou seja, uma ansiedade de quem quer prestar um culto à técnica. Bom, essas extravasões, exageros dos limites próprios da técnica, como se dá com a tecnocracia, como se dá com a tecnolatria, que é até mais grave, são, no fundo, formas expressivas, algumas vezes meramente práticas, meramente de adaptação, de teorias, para não dizer ideologias, que tratam de justificar exatamente essas extrapolações. Ou seja, não é algo isento de uma tentativa de teorização. E aí nós vamos voltar lá à origem das nossas exposições aqui, vamos encontrar as duas ideologias que tratam desse assunto, o transhumanismo e o pós-humanismo. Transhumanismo e pós-humanismo. E nós vamos ver ambas um pouquinho dessas ideologias que têm seu efeito sobre a técnica e que influem, afinal, nas atividades extrajudiciais. Isso veremos na exposição da próxima semana. Até lá, eu quero pedir a Deus que nos proteja e, ao mesmo tempo, quero mais uma vez agradecer àqueles que assistem às nossas aulas, a essas exposições, que têm paciência em ouvi-las, que têm paciência em meditar sobre o assunto, até para que possam me indicar retificações que acaso eu deva fazer naquilo que penso, e agradecer muitíssimo à Noreg do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral. A nossa academia, os nossos confrades e confreiras, à Noreg do Paraná, um cumprimento que dirijo a todos os seus integrantes, particularmente a sua diretoria, e de modo muito especial ao presidente Matheus Vido da Silva. Muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus assim permitir.